vamos nós trabalhar. O serviço de Deus ou o trabalho de Deus não pode ser feito de qualquer maneira. O trabalho de Deus não pode ser feito de forma impura, nem pode ser feito sem compromisso. Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, mas é também um Deus de santidade e de pureza. E Ele exige que o homem que vai agir em seu nome, em sua presença, também esteja com a sua vida correta diante dele e que, além de usufruir da sua graça, viva uma vida em crescimento na santidade. E Moisés vai descobrir isto de uma forma um tanto dramática e mesmo bastante perigosa no seu retorno ao Egito para pôr em prática a missão que Deus lhe deu, ou seja, para fazer a obra do Senhor. Nós estamos em Êxodo capítulo 4, terminamos de ver na semana passada o chamado. Ele foi chamado por Deus, depois de várias objeções, ele finalmente calou-se e aceitou. Para quem tinha tanta dificuldade em falar, ele bem que falou e reclamou bastante, mas finalmente calou-se e aceitou o chamado do Senhor, e agora está na hora dele regressar ao Egito. E nós lemos assim a palavra de Deus em Êxodo 4, a partir do verso 18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o propúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Ao casar com Zípora, Moisés se torna filho de Jetro, segundo o costume da terra, e portanto ele lhe deve explicações. Ele não pode simplesmente ir embora sem dar explicações. O texto dá-nos alguma ideia de que Moisés teria se tornado talvez o principal pastor dos rebanhos de Jetro, e portanto a sua saída tem mais esta implicação. Ele não pode simplesmente se ir embora, mas há um trabalho a ser feito e portanto há arranjos a serem feitos para que as coisas possam continuar a trabalhar. Ele também precisa de receber do seu sogro, de alguma forma, permissão e bênção para poder regressar à sua terra. E portanto é provável que seja por isso que nós encontramos aqui esta colocação. É bom que isto seja feito. Moisés mostra respeito ao seu sogro e é muito importante que ele recebesse, como recebeu, a bênção de Jetro para poder seguir viagem até o Egito. Nós não sabemos até que ponto Moisés explicou a Jetro o que se estava a passar. Seja como for, nós sabemos, porque nós já lemos, que Jetro era sacerdote de Deus e portanto ele também tinha algum conhecimento do Senhor, e ouvindo aquilo que Moisés falou, ele reconheceu que era bom e portanto o deixa seguir o seu caminho. O Senhor dá também algumas informações úteis a Moisés, e a primeira delas é uma informação curiosa, porque ela
faz-nos eco aos nossos ouvidos de um texto que nós lemos no Novo Testamento, logo no início da história de Jesus, quando em Mateus nós encontramos o Senhor falando em sonhos a José à noite, dizendo: podes voltar, porque todos os que queriam a morte do menino já morreram. Isto a respeito de Jesus. Aqui, novamente, Moisés se assemelha a Cristo, no sentido em que Deus lhe diz: olha, quem queria te matar já morreu, não fiques preocupado, podes voltar. Realmente, o faraó, que era vivo no tempo de Moisés, no tempo do crime de Moisés, tinham-se passado 40 anos, já tinha morrido. O novo faraó deve ser mais novo do que Moisés, um bocado, e os governantes que existiam naquela época já não existem, portanto, podemos dizer que, de certo modo, o seu crime prescreveu, é a linguagem jurídica, e ele pode voltar ao Egito sem receio, porque quem queria matá-lo já não vai fazê-lo. Temos aqui alguma informação a mais. Diz que ele não volta sozinho, ele volta com a sua família. Era importante que ele voltasse com a família. No contexto em que ele vai agir, ele vai se apresentar a Israel como um líder, e um líder sem família, naquele tempo, não seria muito fácil de aceitar. É muito mais interessante aceitar um homem casado, com filhos, porque isto lhe dá um respeito diferente do que se ele simplesmente chegasse solteiro, entre aspas, ou chegasse sozinho. Aqui diz que ele vai com os seus filhos, a esposa e os filhos. No entretanto, nós só tínhamos tido o relato do nascimento de um, que era Gerson. Sabemos que Eliezer também já nasceu, porque lá na frente o texto vai dizer, recordando que quando Moisés escreve isto, ele escreve a um povo que já sabia a história, e portanto não há nenhuma dificuldade, porque ele só falou de Gerson e agora aparecem filhos no plural. Ninguém ia ter grandes dificuldades em entender isto. Nós, eventualmente, quando lemos a Bíblia pela primeira vez, é que podemos achar estranho, porque não conhecemos o resto, porque só vamos encontrar Eliezer no capítulo 18. Mas, de qualquer maneira, sabemos que ele faz parte deste grupo e, portanto, Moisés volta com a sua família e ele leva a vara de Deus. Viram, irmão? Já não é a vara de Moisés, agora já é a vara de Deus. E eu disse aos irmãos na semana passada, ela não passa a ser a vara de Deus porque Deus tinha dado a vara a Moisés. A vara era de Moisés, só que ela agora está nas mãos de Deus para Deus usar. E como vai ser o instrumento que Deus vai usar, então ela é chamada a vara de Deus. Quando Deus conversa com Moisés, Deus dá a Moisés o discurso que ele deve fazer. É interessante os irmãos perceberem aqui que Deus diz a Moisés claramente: olha, tu vais fazer o trabalho que eu te mandei fazer, mas presta atenção. Não é para fazeres como te apetece. Não é como está na tua cabeça. Tu não tens liberdade para inventar uma estratégia nova. Tu vais fazer exatamente aquilo que eu te disse para fazer. É interessante isto, irmãos, até porque depois nós temos uma sequência. É claro que agora nós já temos um outro intermediário, porque pela insistência de Moisés, Deus incluiu Arão neste processo, mas Deus ia colocar a sua palavra nos lábios de Moisés, que por sua vez ia falar a Arão, que por sua vez ia falar ao povo. Eles não tinham liberdade nem para decidir como iam fazer, o que iam fazer, nem o que iam falar. Era Deus que lhes dava. Daí que Deus dá a Moisés a fórmula profética que nós encontramos pela primeira vez aqui em Moisés, mas que vai ser repetida ao longo de todo o Antigo Testamento. Qual é a fórmula profética? Os irmãos encontram aí no versículo 22, assim diz o Senhor. Esta é a fórmula profética, até hoje. Daí a responsabilidade e o peso daquele que se levanta para falar. É bom que saiba o que vai dizer, porque senão é melhor ficar quieto. Assim diz o Senhor. Se formos nós a falar, irmãos, os irmãos poderiam fazer melhor, talvez, indo fazer outra coisa do que estarem aqui. Se realmente for o Senhor a falar, então realmente vale a pena estarmos aqui, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E a função do servo do Senhor não é inventar e nem criar, graças a Deus. É discernir o que o Senhor quer transmitir. É por isso que é importante pregarmos a palavra, irmãos. E é por isso que temos feito isto. Nós fazemos isto na quarta, fazemos isto no domingo. Os irmãos veem que grande parte daquilo que nós transmitimos aos irmãos
é o texto bíblico por sequência, porque é a palavra que vai dizer, é a palavra que vai falar, não é aquilo que nós gostaríamos de pensar, ou um tema que saiu da nossa cabeça, mas aquilo que está na palavra. Assim diz o Senhor. É a fórmula profética que vai ser repetida sistematicamente. Ou seja, o Senhor já dá a Moisés como ele vai fazer o trabalho e aquilo que ele vai dizer. Há aqui uma expressão que por vezes levanta dificuldade em muita gente, porque diz assim: tu vais falar ao faraó, mas eu endurecerei o seu coração. E esta palavra, esta expressão tem dado, eu não vou dizer que é pano para a manga, tem dado pano para o fato inteiro, daqueles fatos antigos que usavam colete e tudo, dá para um guarda-roupa todo, irmãos. E se quiserem perguntar ao nosso seminarista lá no fundo depois, ele pode-vos dizer que deve haver uma secção de livros no seminário só sobre este tema. Afinal, em que é que ficamos? Se Deus vai endurecer o coração do faraó, então o faraó não tem culpa. Não é responsável por nada. Deus está aqui a dizer, vai lá e fala com o faraó, mas eu vou fazer o coração do faraó ficar duro. Então, coitado do faraó, foi só uma marioneta, foi um boneco. Porque afinal de contas, de um lado Deus dizia, tens que fazer isso, mas foi Deus que fez com que o faraó, mas eu não vou fazer, não, mas tu tens que fazer, mas tu não vais fazer. É ele que está a manipular os dois bonecos, assim. Em que é que ficamos? Será que é assim? Então é justo que Deus depois castigue o faraó e o Egito, se afinal de contas foi Deus que endureceu o coração de faraó e faraó não fez as coisas porque Deus tinha endurecido o seu coração? Não resolvendo aqui o problema, porque não tenho como resolvê-lo, já que tantos autores têm escrito muitos livros para o fazer, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos apenas para algumas considerações que acho que podem ser úteis. Primeiro, nós não estamos a falar de uma criança. O faraó não é uma criança, é um homem adulto, maduro. Não tem a idade de Moisés, mas certamente era um homem já com alguma idade. Era um homem provavelmente com mais de 40 anos, o faraó nesta altura. É um homem que até aqui, ao longo da sua vida, desenvolveu um coração orgulhoso, arrogante e prepotente. Este faraó é um faraó famoso pelas suas campanhas militares. É um faraó que edificou grandes construções para ali narrar e se orgulhar dos grandes feitos militares que fez. Era um faraó que mandou construir várias construções gigantescas e extraordinárias para poder mostrar a sua grandeza e o seu poder. Era um faraó que já era culpado de ter escravizado e forçado os escravos a um trabalho muito além do que era a sua capacidade. Ou seja, este homem não é um homem que era um homem gentil, simpático, boa pessoa, um governante tranquilo, democrático, que tinha lidado com o povo com muita simpatia e que de repente se transforma num déspota, num tirano malvado que está a prejudicar o povo. Não, irmãos, o coração dele sempre foi assim. O coração dele era um coração duro, o coração dele era um coração arrogante, o coração dele era um coração orgulhoso. O texto sagrado vai dizer 10 vezes que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não é uma, são 10 vezes. Mas se os irmãos lerem e tomarem nota e marcarem, os irmãos vão encontrar também 10 vezes o texto dizendo que o Faraó endureceu o seu coração. E aí fica empatado, irmãos, fica 10-10, não é? Ou seja, por vezes nós vemos o texto nos dizendo que ele endureceu o seu coração, por exemplo, na hora do alívio. Quando veio uma praga, ele ficou desesperado e foi lá e disse, não, eu vou deixar o povo ir. Então a praga foi retirada. Quando ele viu que a praga foi retirada, ele disse, não, então não vou mais. A praga já foi embora, não é? A dor de barriga já passou, agora não, agora vocês ficam. E mesmo quando os sacerdotes egípcios disserem ao faraó, olha, isto é melhor tu cederes, porque isto vem de cima, isto é coisa de Deus. Mesmo aí o faraó endureceu o seu coração. Ou seja, nós devemos perceber que o texto tanto nos fala sobre a soberania de um Deus que controla, quanto a responsabilidade de um homem que tem que tomar a sua decisão. Deus endurece o coração de um faraó que tinha um coração duro. Ou seja, Deus simplesmente permite
que a dureza do coração deste homem permaneça, continue e se torne pior. Em última instância, para a sua própria glória. Porque a dureza do coração do faraó vai resultar na manifestação da glória de Deus sobre a terra do Egito e na libertação do seu povo. Ou seja, a palavra de Deus sempre vai nos colocar lado a lado a soberania do Senhor e a responsabilidade humana. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. No discurso que Deus diz a Moisés que deve transmitir ao povo, há um fator novo que é acrescentado e que não tinha sido apresentado até aqui, no versículo 23. Deus 22 e 23, Deus apresenta Israel como o seu primogênito. Entre os egípcios, como entre muitos povos do Oriente, o primeiro filho era muito importante. Era o filho mais importante. E no Egito esta característica era marcante pelo seguinte: o faraó era considerado o primogênito dos deuses. E, portanto, vai haver aqui um confronto entre o primogênito dos deuses, segundo os egípcios, e o primogênito de Deus, segundo o Deus de Israel. O primogênito era quem? O faraó ou Israel? Por um lado há este confronto. Por outro, o confronto vai ser entre o próprio Deus de Israel e os deuses do Egito. Entre eles, o faraó, porque os egípcios consideravam o faraó filho dos deuses e um Deus em carne, ou seja, um Deus encarnado, um Deus vivendo no mundo. E é por isso que Deus diz: tu estás a complicar a situação, porque Israel é o meu primogênito, e como tu não deixas o meu primogênito ir, eu vou matar o teu primogênito. E há aqui um anúncio da 10ª praga, antecipadamente, porque esta é a 10ª praga, é a última praga e já é apresentada desde o início. Depois nós chegamos aos versículos 26 a 28, aliás, 24 a 26. 24 a 26, que são provavelmente os versículos de mais difícil interpretação em todo o livro de Êxodo. Nós poderíamos dizer que este texto, em termos de dificuldade de interpretação, se encaixa na mesma dificuldade que nós encontramos na interpretação de Gênesis, quando fala a respeito do encontro entre Jacó e o anjo junto ao ribeiro de Jaboque. A dificuldade é semelhante. Há aqui uma série de questões complicadas para tentarmos entender. É assim: se Deus acabou de mandar Moisés para ir fazer um trabalho no Egito, como é que Deus vai querer matá-lo? Não parece contraditório? Deus teve um trabalhão para convencer Moisés a ir fazer o trabalho, e agora Deus vai atrás dele para poder matá-lo no caminho. A propósito de quê é que Deus vai matar Moisés no caminho? O que é que isto significa, que o Senhor o encontrou no caminho para matá-lo? Havia uma presença de um anjo? O texto não parece nos deixá-lo da forma mais clara. Moisés ficou doente, ficou muito doente, ficou gravemente doente, e Zípora entendeu que isto era uma presença maligna que estava a tentar matar o seu marido. Porquê que o ato da circuncisão salvou a vida de Moisés, como parece aqui salvar? Ou seja, são questões complicadas neste texto. Não posso dizer aos irmãos que consigamos resolvê-lo de forma completa, mas novamente há coisas importantes a termos em conta. Primeiro, o Senhor Deus de Israel não é um Deus menor, Ele é o Deus todo-poderoso e santo, que deve ser servido em santidade. E Ele aqui aparece muito mais como o Deus poderoso, que tem a capacidade realmente de fazer aquilo que lhe apraz, do que propriamente um espíritozinho amigável que tinha chamado Moisés e diz: anda lá, vamos fazer aqui umas coisas giras. Porque pode ficar no ar a ideia de que aquele primeiro encontro não tinha ainda vincado claramente que estamos a lidar com um Deus que é um Deus de quem se deve a ter toda a reverência e todo o temor, porque é um Deus que tem todo o poder, e aqui Ele aparece como tal. Não é uma voz apenas na sarça ardente, é o Deus capaz de destruir a força da potência da época, que é o Egito. Nós encontramos vários momentos de aparente luta entre o homem e Deus nos textos bíblicos. Como acabei de dizer, o texto de Jacó com o anjo lá junto ao ribeiro de Jaboque é um deles. Nós sabemos, por exemplo, que antes de Josué entrar na terra prometida e conquistar Jericó, um anjo aparece a ele com uma espada na mão, e ele se assusta
porque pensa que é um guerreiro inimigo. Ou seja, o Senhor parece que de vez testa os seus servos antes das obras. O que o texto parece deixar entender é que Moisés negligenciara a circuncisão de seus filhos, que era uma marca fundamental para o povo de Israel. Como é que ele vai liderar o povo, se sendo ele o libertador e falando como profeta de Deus, não traz na sua família a marca distinta, a marca mais importante, que era a marca que significava que ele e os seus pertenciam ao povo de Israel? Como é que é possível isto? Há alguns autores que tentam ver aqui a possibilidade de que o próprio Moisés não tivesse sido circuncidado, mas não parece muito claro isto aqui no texto. É mais provável que estejamos a falar do filho dele. O texto, quando Deus instituiu a circuncisão, era claro. Nós líamos lá em Gênesis o Senhor dizendo: o incircunciso que não for circuncidado na carne do propúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a aliança. Isto não é lei, isto é a instituição da aliança de Deus com Abraão. E, portanto, isto tinha passado de geração em geração e tinha chegado até Moisés. Nós podemos dar algumas desculpas. Por exemplo, Moisés estava a viver longe de Israel, e aliás, dos israelitas, longe do seu povo. Portanto, ele está em Midian as coisas não se fazem dessa maneira e, portanto, ele se calhar nunca mais pensou que ia voltar a viver entre os israelitas e por isso ele negligenciou este cuidado de circuncidar os seus filhos. Talvez. Há quem diga que os midianitas não circuncidavam crianças pequenas, mas apenas adolescentes, como era a tradição dos povos árabes. E talvez algumas pessoas interpretam este texto dizendo que Moisés teria circuncidado o seu primeiro filho e que Zípora teria ficado apavorada ou horrorizada com a circuncisão do primeiro bebê e, portanto, não deixou de maneira nenhuma que ele circuncidasse o segundo. Eu não sei se o texto nos dá liberdade para chegar tão longe. Esta é uma tradição judaica que assim tenta explicar. Esta explicação ou esta tradição, de alguma maneira, faz sentido no que diz respeito ao que vai acontecer. Ou seja, quando Moisés se vê em risco de vida, ou porque há um anjo ali presente que ameaça matá-lo, ou porque ele fica muito doente e Zípora percebe que aquela doença não é normal, não é natural, porque de repente ele fica tão doente à beira da morte, ela também compreende e discerne que tem a ver com a circuncisão, tem a ver com a marca que ligava Moisés ao seu povo. Porque imediatamente o que ela faz é pegar uma pedra aguda, provavelmente aqui estamos a falar de uma lasca de obsidiana, que era uma pedra muito usada para isto, era uma pedra que se lascava e que se tornava extremamente aguda, e ao tirar esta lasca, que parece literalmente uma faca, ela faz aquilo que tinha visto ser feito com o filho mais velho e que não tinha sido feito com o segundo, circuncida-o e lança o propúcio aos pés. A pergunta é de quem? Fica no ar esta ideia, porque no original nós não temos uma noção clara de aos pés de quem que ela lançou. Teria sido aos pés de Moisés? Teria sido aos pés de um anjo que estava presente? Ficamos sem saber. E ao fazer isto, ela expia o pecado, digamos, ou o erro de Moisés. O ato dela é um ato que tem um pouco, ou uma ideia quase de magia aqui envolvida, dentro do contexto dos povos daquela região, era um ato com efeito apotropaico. Significa que era um ato mágico para poder proteger alguém contra um mal. Isto era normalmente feito através de amuletos ou algum rito que protegia contra a maldade ou contra a morte. Seja como for, foi eficaz, porque ela percebe que não há alternativa aqui a não ser fazer isto. Se realmente aquela ideia ou aquela tradição está correta, ou seja, ele circuncidou o primeiro filho, Zípora ficou apavorada e disse: o bebezinho, coitadinho, isto não pode ser feito. Então, por causa disto, o segundo não é circuncidado. Moisés está em falha. O Senhor intervém para que Moisés perceba que ele não pode servir ao Senhor de qualquer maneira, mas tem que cumprir aquilo que são os acordos e a aliança. Zípora ouve isto, percebe o que está a acontecer, intervém e circuncida o segundo filho.
Este contexto, ou esta ideia, dá para explicar porque é que ela depois faz o que faz e age como age. Diz, tu és um marido sanguinário, caramba, contigo só com sangue, não é? Já não tinha chegado o primeiro, tive que circuncidar o meu segundo filho também. Pronto. Algumas traduções têm noivo sanguinário, noivo e marido aqui era a mesma palavra, portanto, tanto esposo, marido ou noivo pode ser utilizado aqui sem problema absolutamente nenhum. O que é que vai acontecer com a família? Bem, após este momento, parece que o Senhor o deixou e, portanto, ele escapou com vida desta situação. Há algumas tradições que dizem que nesta altura Zípora voltou para trás com os seus filhos. Nós sabemos, por Êxodo 18, que Zípora não estava com Moisés na altura do Êxodo propriamente dito, porque Jetro vai levar Zípora com os filhos para encontrar Moisés nessa altura. Portanto, ela já não estava lá, ela estava com o seu pai. Quando é que ela vai ter com o pai? Há várias ideias. Uma delas é esta, que nesta ocasião, isto foi tão marcante, que ela simplesmente deu meia volta e voltou para casa. Há uma outra tradição judaica que diz que foi no encontro com Arão. Quando Arão e Moisés se encontraram, depois que Arão contou tudo o que estava a acontecer no Egito, ele teria dito a Moisés, não é lugar para tu ires com mulher e filhos. Portanto, devolve a procedência, porque o trabalho que nós temos é preciso arregaçar as mangas, não dá para ficar tomando conta da família. É uma ideia que existe. Outra possibilidade é que, quando as pragas começam, Moisés ficou com medo da segurança da sua família. Por um lado, por causa das próprias pragas em si, por outro, porque ele pensou assim, bem, eu sou o responsável pelas pragas, podem querer matar a minha família para se vingar daquilo que está a acontecer. E então, por causa disso, teria mandado Zípora e os filhos de volta. Reticências, irmãos, nós não sabemos. Só sabemos que entre a saída do Egito inicial, aliás, a saída de Midian, Zípora junto com os filhos e Moisés, e o Êxodo, em algum momento destes, Moisés manda Zípora e os filhos de volta ao seu sogro. Porque é preciso que isto aconteça. E depois então, quando ele sai do Egito com a família e ele já está no deserto, e estão se aproximando da montanha, é que Jetro vai ter com ele e leva a sua esposa e os seus filhos. Conforme combinado, Deus chama Arão, Arão vai encontrar com Moisés, o encontro é um encontro feliz, ficam muito contentes de se encontrarem, têm muito para falar, muitas notícias para dar, e há muito que contar, e Moisés conta ao seu irmão aquilo que aconteceu, e eles obedecem à risca o que Deus tinha dito, ou seja, vão ter com o povo, convocam os barbados, lembram-se da semana passada, os anciãos, literalmente no hebraico é os barbados, convocam os barbados, vêm lá os anciãos todos, e eles contam como? Pelo processo que Deus tinha dito, ou seja, Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão, e Arão falou com o povo. Arão é um ancião conhecido do povo de Israel, as pessoas sabem quem ele é, um homem respeitado, com 80 e poucos anos, portanto é ele que transmite a mensagem, e como Deus tinha dito a Moisés, o povo creu. Lembram-se? Deus disse a Moisés, fala ao povo, e o povo vai aceitar. E ele falou, mostrou os sinais, e o povo aceitou a sua mensagem, e não somente isto, mas adorou, o que nos dá a ideia de que havia um resquício de adoração entre os israelitas. Eles sabiam quem era o seu Deus e sabiam o que era a adoração, porque eles sabem como adorar, porque aqui diz o texto que eles inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Muito bem, etapa número 1, podemos dizer, a etapa mais fácil foi ultrapassada. Chegar aos escravos e dizer, vocês vão ser libertos. Ótimo. Agora vem a parte mais complicadinha, que é dizer ao dono dos escravos, tens que libertá-los. Está na hora de confrontar o faraó. Mas também está na hora de nós acabarmos, portanto, isto fica para a semana, e os irmãos sabem que é assim, porque nós não podemos ir mais longe. Se Deus quiser, capítulo 5 será iniciado na próxima semana. Como vai o faraó reagir? Bem, já sabemos, não é? O coração dele vai se endurecer e o Senhor vai endurecer o coração dele. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão acontecer.